Hoje eu quero falar para vocês sobre um autismo que muita gente nunca ouviu falar ou não tem aprendido, né, a enxergar. Porque quando as pessoas escutam a palavra autismo, elas imaginam um menino branco, que ama dinossauros, que faz balança as mãos, né, faz o flapping, que não olha nos olhos e que tem uma dificuldade social muito evidente. E esse menino existe. Só que ele não é o único tipo de autista que existe. Existe também as mulheres autistas, adultas, nível 1 de suporte, homens também. Mas hoje eu quero falar sobre as mulheres. E que aprenderam a parecer normais, que passaram a vida inteira tentando sobreviver socialmente, sem entender o porquê tudo era tão difícil, era tão mais difícil para elas. Então esse vídeo é para algumas pessoas, para familiares, para amigos, para pessoas que convivem com alguém recém-diagnosticado e para mulheres que talvez estejam nessa etapa, né, de diagnóstico ou que suspeitam que possam ter autismo. E principalmente para quem ainda acha que autismo nível 1 de suporte é leve. Leve para quem? Porque invisível não significa leve. Quando alguém recebe o diagnóstico de autismo, algumas pessoas, quando eu recebi esse meu diagnóstico, né? Algumas pessoas ficam surpresas, outras não acreditaram, algumas acharam exagero, outras disseram, hoje em dia todo mundo é autista. Teve também que olhou para mim com pena, como se eu tivesse recebido uma sentença. Mas a verdade é que o diagnóstico ele não criou nada em mim. Eu não virei autista. Ninguém vira autista, a pessoa nasce autista, né? O diagnóstico, ele colocou uma legenda numa vida inteira de coisas que eu não sentia, que eu sentia e não conseguia explicar. Então foi muito além disso. Ele me ajudou a encontrar profissionais especializados que finalmente entendiam o que estava acontecendo comigo. Depois de muitos anos fazendo terapia, eu ainda não entendi os meus gatilhos. E eu faço terapia desde os 7 anos. Eu não entendia por que algumas crises vinham do nada. Eu não entendia por que eu entrava em colapso. Eu não entendia por que certas coisas aparentemente pequenas me destruíam tanto. Então eu descobri que muitas dessas minhas crises tinham relação com o meu sensorial. Luz, som, toque, sobrecarga social, excesso de estímulos. O diagnóstico ele me ajudou a encontrar uma terapeuta ocupacional, né? E honestamente foi uma das coisas mais transformadoras da minha vida. Porque ele me ajudou a entender o meu corpo, o meu sistema nervoso, meus limites, né? A terapeuta, minhas necessidades. E me ajudou a encontrar uma psicóloga especialista em autismo. Porque existe uma grande diferença entre tratar ansiedade, depressão, síndrome do pânico, sem entender o autismo. E tratar uma pessoa autista, entendendo como aqueles cérebros funcionam. Entendendo, né, o que está acontecendo ali. E pela primeira vez eu comecei a entender quem eu era. Não ficou magicamente fácil, na verdade, em muitos momentos ficou até mais difícil. Porque quando vem a autoconsciência, vem também muitos desafios. Você começa a perceber o que te machuca, o que te sobrecarrega, o que te desregula. Você percebe que talvez precise de um abafador de ruído, que precisa de adaptações, você precisa dizer não, precisa se proteger. E aceitar isso não é simples. Existe vergonha, existe preconceito, existe luto, existe medo do julgamento. Muita gente fala, depois do diagnóstico você ficou mais autista. Mas não é isso. É que talvez pela primeira vez na minha vida eu esteja me permitindo parar de mascarar, parar de fingir tanto. E isso também é extremamente difícil. Eu não preciso sorrir quando não existe um sorriso. Porque muitas mulheres autistas passam a vida inteira aprendendo a parecer normal. O que vocês enxergam e o que acontece por dentro é muito diferente, né? A pessoa enxerga uma mulher tímida.
mas não enxerga o cálculo mental exaustivo que acontece o tempo inteiro durante uma conversa. Ela enxerga uma pessoa quieta, mas ela não enxerga o cérebro tentando filtrar 10 sons ao mesmo tempo. A gente enxerga uma pessoa sensível demais, né? Mas não enxerga um sistema nervoso vivendo constantemente acima do limite. A gente enxerga alguém que falta encontros, que não aparece em reuniões, que some às vezes, mas não enxerga o esforço absurdo que pode existir simplesmente para sair do quarto, para levantar da cama. Tem gente que socializa respirando. Eu socializo calculando. Eu calculo o contato visual, o tom de voz, a hora certa de rir, se a pessoa está sendo irônica, se ela ficou chateada, se eu falei demais, se eu fiquei tempo demais em silêncio, se eu pareci intensa, se eu falei rápido demais, se eu fui fria, se eu fui estranha, se eu fui dramática. É como se existisse um roteiro invisível que todo mundo recebeu, menos eu. Entendeu? Perdeu a minha cópia. De como se vive, entendeu? De como socializa, de como faz as coisas. Isso se chama masking, mascaramento. Muitas mulheres autistas sobrevivem tentando se encaixar onde elas não cabem. E aí a pessoa diz, nossa, viu, você consegue. Mas ninguém vê o cansaço absurdo que existe em parecer natural o tempo inteiro, né? Quando a gente fala de autismo, existe uma coisa chamada DSM-5, que é um manual usado para diagnosticar uma pessoa autista. E às vezes a gente ouve os critérios clínicos e acha tudo muito distante da vida real. Então eu quero traduzir para vocês verem que aquela pessoa nível 1 de suporte, ela preenche todos aqueles requisitos e ela é autista, né? O primeiro critério fala sobre a dificuldade persistente na comunicação e na interação social. Só que isso não significa necessariamente não falar. No nível 1 de suporte é um pouco diferente, né? As mulheres autistas, elas falam muito. Eu mesmo falo muito. Mas existe uma dificuldade enorme em entender o que não é dito. A ironia, o deboche, a indireta, o subtexto, o subentendido, os jogos sociais. Para muitas pessoas, essas coisas são automáticas. Para mim, muitas vezes são como uma língua escondida, que eu não consigo entender. Sensibilidade não é frescura. Outro critério do DSM-5 fala sobre padrões repetitivos, interesses restritos e alterações sensoriais. As pessoas pensam no menino que fica aqui balançando a mão, mas a mulher autista talvez fique mexendo o anel, enrolando o cabelo. O vídeo inteiro eu tô aqui no meu cabelo pra me autorregular. Roendo a unha, balançando as pernas, apertando os dedos, estralando os dedos, cruzando e descruzando as pernas, mexendo na pele, né? Repetindo pequenos movimentos discretos, justamente para mascarar essa necessidade e para parecer mais normal. E os hiperfocos, né? A pessoa imagina um hiperfoco em trem, em mapa, em dinossauro, mas muitas meninas autistas têm hiperfocos em coisas consideradas femininas: maquiagem, papelaria, skincare, moda, livros, psicologia, personagens, música, organização, compras, astrologia, coleções, né? E não é assim, ela gosta de maquiagem. Não, ela estuda 5 horas maquiagem todo dia. Ela só fala de maquiagem. Ela adora ir numa loja de maquiagem. Ela fica horas lá olhando maquiagem por maquiagem. Às vezes ela não compra nem nada. Entendeu? É um hiperfoco naquela coisa. É uma coisa fora do normal. A sensibilidade sensorial, também que fala no DSM-5, também costuma ser muito mal compreendida. Quando eu digo que o som me machuca, as pessoas acham que eu exagero, mas ele realmente me machuca. O meu cérebro realmente parece não conseguir filtrar certas coisas. Quando você tá numa mesa de jantar com outras pessoas, né? E as pessoas estão comendo, você não fica prestando atenção o tempo todo no som da pessoa mastigando. Mas esse som vai me corroendo. Esse som, meu cérebro não filtra ele fica ali,
nheque, nheque, nheque o tempo todo. E eu fico rezando pra pessoa parar de comer, sabe? Às vezes eu não consigo comer numa mesa com várias pessoas. Eu saio da mesa e eu vou comer sozinha num canto. Não é porque eu sou antissocial, não é porque eu sou, sei lá, é porque eu não aguento ouvir aquele barulho. É muito barulho de gente mastigando e tá aqui no meu cérebro. E é uma tortura. Dói, dói de verdade. Né? Muita gente conversando, televisão ligada, música alta, luz forte, roupa apertando, etiqueta, cheiro forte, toque inesperado. Tudo isso é sensibilidade sensorial. O autismo, o DSM-5, ele também diz que esses sinais precisam existir desde a infância. Então, assim, desde que eu era criança, eu implicava quando a minha irmã mastigava, porque era muito mais alto, e eu ficava enchendo o saco dela, eu tinha crise, entendeu? Porque aquele barulho me matava por dentro, né? Os meus existiam desde muito pequena, né? Ninguém enxergou. Então a criança, ela não vira autista, o adulto não vira autista, ela sempre foi, né? Ela, quando não tem o diagnóstico, ela vira o quê? Dramática, teimosa, sensível demais. Uma criança muito difícil, preguiçosa, birrenta, intensa, mal educada, violenta. Eu apanhei muitas vezes na minha infância. E a maioria delas sem entender o que eu tinha feito de errado. Quando eu era criança, minha mãe brigava comigo porque eu riscava a parede. Aí ela ia e me batia. E eu não entendia que eu tava apanhando porque eu riscava a parede. Então, eu ia lá, riscava de novo, e ela me batia de novo. E eu achava que ela tava me batendo porque eu era errada de existir. Eu não sabia o que eu tinha feito de errado pra estar apanhando. Isso acontecia não só em casa, mas também na escola, né? Porque o meu cérebro, ele demorava pra entender essa relação social e emocional, que pra outras crianças era óbvio. Então, na escola, minha professora vivia me colocando de castigo porque eu falava demais na aula. Mas ninguém sentava, olhava pra mim e falava, você tem que ficar calada. Se você não ficar calada, você vai ficar na cadeira do castigo. Você está aqui porque você não cala a boca. Tipo, pra mim, as coisas tinham que ser extremamente claras pra eu entender as regras daquela sociedade. E se não me era explicado, eu não ia entender. Minha mãe dizia que eu era uma criança muito triste, né? E quando eu saía da escola, ninguém podia falar comigo dentro do carro. Na verdade, ninguém podia falar dentro do carro. Porque eu chegava tão exausta, tão irritada, que eu explodia por qualquer coisa. Eu tinha crises. E hoje eu entendo que era um sistema nervoso extremamente sobrecarregado. Na escola era muito barulho, era muita interação, era muita luz, era muito estímulo, era muito sofrimento. Era uma exigência social extrema, né? E o autismo feminino diagnosticado errado gera uma adulta com muitos traumas, né? Você passa anos recebendo diagnóstico como ansiedade, depressão, síndrome do pânico, bipolaridade, borderline. São diagnósticos, assim, que às vezes podem ser comorbidades, do tipo, eu sou ansiosa, eu tenho depressão, entendeu? Mas são comorbidades de uma coisa maior, entendeu? O que causava isso era esse autismo não tratado. Então, assim, se você tem esses sinais, se você vê que você tem sensibilidade sensorial, que você se encaixa em algum desses critérios que eu vou falando, vale a pena você investigar com uma pessoa mais entendida, sabe? Quando a pessoa vive crises intensas, ela tem uma exaustão extrema, ela tem uma dificuldade social desde a infância, ela tem uma sensibilidade sensorial muito forte, é uma pessoa que procura, quer dizer, é muito importante essa pessoa procurar profissionais especializados, fazer uma avaliação neuropsicológica séria, feita por um profissional experiente em autismo feminino, pode mudar completamente a vida dessa pessoa, dessa mulher, né? E às vezes o que parece ser só ansiedade é um cérebro autista em extrema sobrecarga. Às vezes o que parece preguiça é burnout. Às vezes o que parece drama é desregulação sensorial. Mas você é tão inteligente. Existe uma coisa muito
cruel sobre o autismo nível 1, né? Que as pessoas confundem invisibilidade com leveza. Mas invisível e leve são coisas completamente diferentes. O autista nível 2 e 3 geralmente recebe um acolhimento mais cedo, porque o sofrimento é visível. Mas o nível 1, ele vai crescer ouvindo: você só precisa tentar mais. Todo mundo sente isso. Você é inteligente demais para ser autista. Para de drama. Você precisa fazer isso. Nossa, isso que você faz é estranho. Você precisa melhorar. Nossa, você escuta coisas muito pesadas a vida inteira para tentar caber. Então a pessoa passa a vida inteira tentando compensar algo que ela nem sabia que existia. Isso destrói a saúde mental. Então uma adulta que foi diagnosticada nível 1 de suporte, ela vai ter muitas comorbidades. É difícil para mim falar algumas palavras. Isso também faz parte do meu quadro. Mas muita gente tem isso. Tem. Existe também um cansaço extremo que poucas pessoas enxergam, porque você passa a vida inteira tentando se adaptar socialmente, como um camaleão, consumindo uma quantidade absurda de energia. Gente, quando eu era criança, juro, eu via as crianças indo para educação física e fazendo as atividades e eu me sentia tão exausta de jogar um jogo, de fazer às vezes uma brincadeira. Eu me sentia tão cansada o tempo inteiro. Parecia que eu tava assim dando as minhas tripas, fazendo das minhas tripas coração, acho que é isso que fala. Pra tentar fazer as coisas que as crianças faziam com leveza, pra brincar. E quando chega um burnout autista, o corpo simplesmente colapsa. Porque você tá ali tentando o tempo inteiro, desde criança, a vida inteira. Então, foi o que aconteceu comigo, né? Chegou um momento em que eu não consegui mais lavar uma louça, que eu não conseguia mais organizar uma casa, que eu tinha crise o tempo todo, que eu não conseguia sustentar uma rotina básica. E foi aí que eu só conseguia ficar na cama. E não era preguiça, era um cérebro exausto, depois de anos tentando sobreviver num estado de contínuo de adaptação forçada, tentando caber, me sentindo um defeito, um erro de fábrica. E o prejuízo funcional não é preguiça. O diagnóstico também fala sobre esse prejuízo funcional. Isso é importante porque muita gente acha que autismo só existe quando a pessoa não consegue estudar, não consegue trabalhar, não consegue falar. Mas o prejuízo funcional às vezes aparece de forma invisível. Eu tive crises tão intensas para sair de casa que parecia impossível sair de casa. Eu fiquei 6 meses com síndrome do pânico, praticamente sem sair do quarto, com 17 anos. E ninguém falou para eu procurar um terapeuta ocupacional, que é o melhor profissional, inclusive, para lidar com síndrome do pânico. Porque você perde a sua capacidade de fazer coisas simples e básicas, e o profissional mais indicado para te ajudar a se adaptar de novo numa rotina é um terapeuta ocupacional. Mas nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra me indicou um terapeuta ocupacional ou me falou para fazer uma avaliação neuropsicológica, o que é um grande erro, né? Uma coisa assim absurda que acontece com os profissionais de saúde que a gente tem no Brasil hoje em dia. Esse diagnóstico, ele não apagou a minha dor. Ele não resolveu magicamente a minha vida. Eu continuo tendo dificuldades e muitas. Eu continuo tendo sobrecargas, eu continuo tendo crises, eu continuo me cansando socialmente, eu continuo precisando de adaptações. Mas pela primeira vez na minha vida eu consigo olhar pra mim com menos crueldade. Entender que eu não sou aquela pessoa que me disseram que era preguiçosa, que eu não sou dramática demais, que eu não sou um erro de fabricação, que eu tenho um cérebro que funciona diferente e que eu sou só uma pessoa autista tentando sobreviver num mundo que não me explicou quem eu era.
E o que eu gostaria que as pessoas entendessem, que os meus familiares entendessem, é que autismo não é falta de amor. Quando eu me isolo, não significa que eu não amo vocês. Às vezes significa que meu cérebro está sobrecarregado. Quando eu desmarco o encontro, não significa desinteresse. Às vezes significa que eu estou tentando evitar um colapso. Quando eu consigo ir em reuniões familiares o tempo inteiro, não significa frieza. Sofrimento invisível continua sendo sofrimento. Autismo não é moda, não é frescura, não é excesso de sensibilidade. É uma maneira diferente e muitas vezes extremamente intensa de sentir o mundo. E eu não preciso que as pessoas sintam pena de mim. Eu só precisava finalmente conseguir me explicar. E, quiçá, ser respeitada dentro do meu diagnóstico, ser entendida. Ia ser muito bom. A taxa de suicídio em autistas nível 1 de suporte é muito alta. Eu já tive muitas ideações suicidas, porque quando você tenta e não consegue caber, e você tem crises e crises atrás de crises e não sabe o porquê, e as pessoas te invalidam e você se invalida, é muito cruel. Então, não é leve, não é frescura. Autismo nível 1 também é autismo.